Bom, pessoal, hoje é a nossa última aula sobre o Kant, e o que eu queria fazer hoje, então, é uma comparação entre o Kant e alguns outros filósofos que a gente ou já estudou ou ainda vai estudar, né? E aí, principalmente do ponto de vista moral, que, afinal de contas, é o tema que mais cai no Enem, é a filosofia moral, como eu já disse para vocês. Bom, então eu queria comparar principalmente o Kant com esses três filósofos aqui, né, que seriam Maquiavel, o Aristóteles e o John Stuart Mill, né, a ideia de utilitarismo do John Stuart Mill. Bom, quando o Aristóteles vai pensar, ele vai dizer para a gente que o cosmos possui uma organização e que, portanto, o objetivo dos seres humanos, quando a gente vai pensar a moral aristotélica, é se enquadrar nessas medidas que o cosmos tem. E que, de certo modo, o objetivo da moral é auxiliar o homem a encontrar, né, a encontrar o seu verdadeiro lugar no cosmos, a encontrar o seu verdadeiro lugar, né, e, portanto, se comportar da maneira como o universo programou para que ele se comportasse, para que o cosmos programou para que ele se comportasse. Sendo assim, quando eu pego dentro do pensamento aristotélico, cada indivíduo já nasce com certos talentos. E, portanto, a filosofia moral deveria nos ensinar a desenvolver estes talentos. Esse, por exemplo, é um dos principais pontos onde há não uma crítica, mas um ponto de divergência moral do pensamento aristotélico. Afinal de contas, na visão aristotélica, poderia haver pessoas que nascessem ditadas pelo cosmos, né, nascessem prontas para o cosmos, mas que esse local que elas ocupariam no cosmos não seria de pessoas livres. Portanto, Aristóteles vai defender a escravidão, porque na visão dele existem pessoas que não conseguem se controlar. Esse argumento aristotélico poderia ser usado por vocês em questões ou questões do Enem, ou então em temas de redação que envolvessem elementos como a internação compulsória de pacientes em hospitais psiquiátricos, e, portanto, não teriam condições de tomar conta de si mesmos. Ou então a prisão ou detenção de pessoas que, por livre e espontânea vontade, contagiam as demais com determinada doença contagiosa, como a AIDS, por exemplo, que fazem isso de bel prazer. Porque, afinal de contas, essas pessoas não estão conseguindo lidar com a sua própria liberdade. Lembrando que, na visão aristotélica, existe o bem e o sumo bem. Né? O bem é quando você faz o bem a si mesmo, você encontra algo que lhe agrada, mas o sumo bem traria o bem da polis, e que, portanto, o sumo bem não prevê a ideia de que você simplesmente se agrade, mas é importante também agradar as pessoas à sua volta. Esse é um elemento bem importante lá do Aristóteles na Ética Nicômaco, né? Então, quando eu estou dando aula para vocês, não é suficiente que eu me agrade dando as aulas, que eu goste do que eu faço. Porque mesmo que eu goste do que eu faça, é preciso que, ao fazê-lo, também agrade vocês. Significa que eu posso ser enganado sobre a minha posição no cosmos. A ética tenta desenganar as pessoas, porque, na visão aristotélica, cada indivíduo é como uma peça de um quebra-cabeça. Por mais que eu possa encaixar uma das minhas partes naquela imagem, se todas as outras não se encaixam ao meu lado, eu estou atrapalhando a organização de todo o tabuleiro. Bom, visão aristotélica, portanto, os indivíduos nascem com propósitos e, portanto, eles devem desenvolver esses talentos naturais que lhes são concedidos no momento do nascimento pelo cosmos ou no momento da chegada na Terra com o cosmos, pelo cosmos. Bom, dessa forma,
o indivíduo não consegue se aprimorar naquilo que ele não é talentoso. E, portanto, se o meu talento não é tocar músicas, né, saber manusear um instrumento, por mais que eu queira e por mais que eu goste de música, eu nunca vou conseguir tocá-lo bem. Se o meu talento é jogar futebol, por mais que eu queira e por mais que eu tente, eu nunca conseguirei ser um bom professor. Se o meu talento é dar aulas de filosofia, por mais que eu tente, eu não conseguirei dar aulas de matemática. O universo está pronto, o ser humano precisa se encaixar a ele. Cada ser humano tem um talento desenvolvido e, portanto, a ética deve nos ensinar a desenvolver esses talentos. Mas percebam que isso contraria um princípio fundamental do Kant, que é a ideia de liberdade por meio da razão. Porque, afinal de contas, o cosmos pronto, a natureza pronto, o universo pronto, no qual o ser humano deve se encaixar, tendo como indício a sua felicidade, a eudaimonia aristotélica, significaria para Kant a satisfação dos seus instintos, a satisfação dos desejos humanos. E como eu expliquei para vocês quando eu tratei de crítica da razão prática, a habilidade do ser humano de resistir à vontade de satisfazer os seus instintos acima das questões morais é aquilo que é realmente libertador do ponto de vista da ética aristotélica, perdão, do ponto de vista da ética kantiana. Bom, um indivíduo que, portanto, deseja imensamente ter uma determinada torta, comer uma determinada torta, que se encontra como única unidade na cantina, ele poderia brigar com os demais indivíduos, sair batendo neles a fim de poder consumi-lo. Essa agressividade do indivíduo seria natural. E esse desejo por comer tortas, na visão do Aristóteles, deveria ser estimulado pelo cosmos. Porém, esses meios para conseguir obtê-lo é que seria o problema. Como eu vou obter essas coisas? Né? Como eu vou obter aquilo que eu desejo? Na visão do Kant, a moral prevalece sobre esses nossos desejos e instintos naturais. E, portanto, isso significa dizer que mesmo que eu queira comer uma determinada torta, eu não vou brigar com os outros, porque o conflito é mais agressivo àquela comunidade, àquela sociedade, do que o meu desejo individual de comer as tortas. Ora, significa isso que a minha capacidade de racionalizar o que é melhor para a sociedade é tão importante quanto a minha própria felicidade. Aliás, é tão ou mais importante que a minha própria felicidade. Eu só conseguiria participar bem daquela comunidade quando eu abrisse mão de ser um escravo dos meus instintos para poder ser livre através da razão. É a minha capacidade de pensar e mudar o mundo à minha volta, de racionalizar e mudar o mundo à minha volta, de treinar e mudar o mundo à minha volta, que me permite a liberdade dos meus instintos anteriores. Portanto, se eu desejo jogar futebol, mas não tenho tanto talento para isso, ótimo. Você pode jogar futebol e treinar e aprimorar através do uso da razão, através da experiência, através do treino, através do conhecimento em relação ao mundo, aprimorar as táticas, aprimorar o posicionamento e, com isso, jogar melhor. Jogar melhor até mesmo do que aqueles que teriam, na visão aristotélica, um certo talento natural, mas que não os desenvolveram por intermédio da razão. Na visão kantiana, é preciso desenvolver as suas próprias capacidades, os seus próprios talentos, por intermédio da razão. Esse é um elemento fundamental dentro do pensamento kantiano. É o uso da razão que desenvolve as nossas capacidades, não simplesmente os nossos talentos. Não é simplesmente encontrar o nosso lugar no cosmos, mas é muito mais criar e estabelecer esse lugar. Modificar, se necessário,
o cosmos, a fim de que tenhamos o nosso verdadeiro lugar. Bom, essa comparação entre Aristóteles e Kant me lembra bastante duas personagens do futebol brasileiro, que é o Romário e o Cafu, que os mais jovens, obviamente, não vão conhecer. Né? Foram dois jogadores lá na Copa de 94. O Romário, ele é um talento nato. Hoje ele é deputado federal. Mas ele é um talento nato. Ele tinha capacidade de jogar bola que você não acreditava. Ele não treinava, ficava jogando futebol ali na praia no Rio de Janeiro. Né? E aí, quando chegava em campo, ele marcava sempre 2 gols, 3 gols numa partida, sem treinar. Né? Se ele é o talento natural, ou seja, a prevalência do pensamento aristotélico, o Cafu é o seu oposto. O Cafu passou por 9 peneiras no Palmeiras antes de conseguir entrar para jogar futebol. Ele era muito ruim. E ele sempre foi ruim. Por mais que ele tenha sido campeão do mundo pela seleção brasileira, ele sempre foi ruim. Mas o fato é que ele treinava incessantemente. Ele chegava mais cedo aos treinos. Ele corria um pouco mais do que os colegas. Ele ficava para dar 100 chutes no gol a mais do que os colegas. E, portanto, os treinos fizeram com que ele jogasse a um nível que ele não seria capaz sem esse excessivo exercício. Se confiarmos no pensamento de que o Romário será sempre melhor jogador do que o Cafu, isso significa que confiamos no pensamento aristotélico. O talento do Romário sempre superará a habilidade do Cafu. Se acreditarmos que com mais treino o Cafu poderia ser melhor do que o Romário, bom, nós estaríamos acreditando no pensamento kantiano, que a prática leva à perfeição, que a prática aprimora a nossa capacidade de lidar com o mundo. A nossa observação em relação ao que fizemos conjunta com a nossa utilização da razão, nos permite desenvolvermos. Bom, esse então pensamento de Kant em comparação ao pensamento aristotélico. Um segundo filósofo que Kant pode ser comparado e que geraria uma questão interessante é Maquiavel. A diferença entre o pensamento maquiavélico e o pensamento kantiano é que Maquiavel tem uma lógica intencionalista dentro da sua filosofia moral. Perdão, o Maquiavel tem uma lógica consequencialista dentro da sua filosofia moral. E o Kant tem uma lógica intencionalista dentro da sua filosofia moral. Para o Maquiavel, vocês lembram lá que Maquiavel é um pragmático, que significa que vai observar os problemas meio que chapados, né, os problemas da forma, da maneira como eles se apresentam num determinado instante, e que, portanto, na visão maquiavélica, nós podemos fazer o que for necessário para solucionar o problema. E o julgamento de se as nossas atitudes foram boas ou más vai se dar não pela intenção que tínhamos ao praticar uma determinada ação, mas pelas consequências que obtemos ao praticá-la. Portanto, na visão maquiavélica, se vocês quiserem tirar notas boas na prova e colarem para isso sem serem pegos, ótimo, a nota de vocês foi boa? Foi. Então, na visão maquiavélica, vocês agiram bem. Percebam uma lógica consequencialista. Se vocês colarem, forem pegos e a nota de vocês for baixada para 0, aí sim, vocês não agiram bem, porque foram pegos, porque a nota de vocês não foi boa, e só por isso. Não é efetivamente pelo que vocês fizeram, mas pelas consequências do que fizeram. Já a ética kantiana vai trazer uma outra vertente. Né? A ética kantiana vai trazer um outro pensamento. Na visão kantiana, nós temos uma ética intencionalista. Ou seja,
São as intenções do indivíduo ao praticar um determinado ato que realmente contam. Se eu quero fazer bem para uma determinada pessoa, se a minha intenção era boa, mas no final das contas deu tudo errado e eu não consegui ajudá-la e piorei a situação, para o Kant não há problemas, porque a sua intenção era boa. Você partia de um solo bom, porém o resultado final do que você fez não foi bom. Mas, se para o Kant, se essa intenção é boa, o resultado, né, a atitude, a ação também é boa. Portanto, uma comparação entre Kant e Maquiavel. Maquiavel tem uma ética consequencialista e Kant tem uma ética intencionalista. Certo? Bom, por último, o John Stuart Mill, que é um utilitarista. O pensamento utilitarista vai ter como ideia que a liberdade humana descende da realização de seus desejos. O ser humano é, portanto, feliz se ele consegue realizar os seus desejos. O ser humano ele é realmente livre se ele consegue realizar os seus desejos. Parece uma ideia bastante convidativa, mas que vocês prestaram mais atenção nas aulas anteriores, com certeza já identificam de antemão o problema, não é mesmo? Se para John Stuart Mill a liberdade humana significa, de certo modo, a nossa capacidade de realizar os nossos desejos, isso é bastante convidativo, porque, afinal de contas, nós acreditamos que uma pessoa livre realizaria todos os seus desejos. E é claro que essa ideia se opõe ao pensamento kantiano, porque, afinal de contas, para Kant, a liberdade está no uso da razão e, portanto, na negação do desejo, na nossa capacidade de negar os nossos desejos. Porque se não fizéssemos, seríamos, portanto, escravos desse instinto, escravos desses desejos. E, portanto, essa é uma posição importante entre o utilitarismo do John Stuart Mill e o pensamento kantiano. Para John Stuart Mill, a liberdade é obtida quando o ser humano pode fazer tudo o que quer. Para Kant, a liberdade é obtida quando o ser humano consegue se utilizar da razão e controlar os seus instintos. Bom, o último tópico que eu gostaria de trabalhar com vocês, hoje a aula vai ser um pouco menor, mas é esse tema de um outro livro do Kant chamado A Religião nos Limites da Simples Razão. Ele é bem importante, ao meu ver, para a gente poder compreender um conceito de uma filósofa que vamos estudar ainda no final do ano, né, ainda mais para frente, que é a Hannah Arendt. Eu vou chegar lá. Bom, quando Kant escreve A Religião nos Limites da Simples Razão, ele vai dizer que o respeito à religião que venha pelo temor ou pela esperança de salvação não é uma fé verdadeira. Então, isso é uma crítica a boa parte dos religiosos da época em que Kant viveu. Porque, afinal de contas, respeitar a Deus porque há um temor de que depois da morte você vai para o inferno, não é fé, é ameaça. E, ora, acreditar que depois da morte você vai para o céu e, por isso, o caminho para atingir o céu é o respeito a Deus, é a fé, não é também fé verdadeira, é por interesse. Se eu acredito que a salvação me será trazida pela fé, e que, portanto, ao ter fé, eu estou eximido do inferno, eu consigo, porque eu tenho fé, porque eu sou católico, porque eu sou religioso, eu consigo escapar do inferno, isso não é fé. Isso é por interesse, puro jogo de interesses. E isso é uma das críticas fundamentais que o Kant faz à ideia de religião. Ele não nega a existência de uma fé verdadeira, porém a fé verdadeira não pode vir nem do temor, nem da esperança. É a fé pela fé. O respeito a Deus pelo respeito a Deus, sem esperar nada em troca,
e sem que haja temor que o constranja a respeitá-lo. E aí a gente chega numa noção muito importante do Kant nesse livro, que geralmente é passada batida quando a gente vai falar do Kant, mas eu queria já começar a falar dela para poder retomar lá a Hannah Arendt no final do ano. Né? Que é a noção de mal radical, que é, no pensamento kantiano, o mal pelo mal. Geralmente, no raciocínio kantiano, quando nós praticamos o mal, praticamos com uma determinada intenção. E quando fazemos, nos alegramos, de certo modo, e, portanto, aquele mal é um mal, digamos, incompleto. Porque, afinal de contas, ele não dá conta do mal como um todo. Há uma certa intenção individual no exercício do mal. Se eu, por exemplo, não suporto que outra pessoa exista, me sinto ultrajado pela existência dela e resolvo, de pensamento formado, assassinar aquela pessoa, bom, isso é uma prática do mal. Porém, ainda assim, isso me causa certa alegria, certo furor. E, portanto, ele não é um mal completo, porque, pelo menos eu, me alegrei. Se por um acaso eu acredito que manipular as pessoas é bom, e portanto eu minto, dissuado, faço o que for necessário, isso é mal para o Kant. Porém, eu ainda me alegro ao fazer isso. Eu ainda estou contente, eu ainda me dou bem fazendo isso. E, portanto, isso também não é um mal completo. Porque, afinal de contas, um mal completo seria o mal radical, ou seja, um mal que não causa apenas o mal ao outro, mas que com este mal eu também causo mal a mim mesmo. Percebam, essa noção de mal radical é então a prática de um mal, geralmente leva sempre a satisfação de uma determinada pessoa, que sou eu, né? Mas o mal radical leva à insatisfação de todos, inclusive aqueles que o praticam. Vou tentar alguns exemplos, né, mais pontuais. Por exemplo, você poderia me dizer, sim, mas então, se eu me mato porque eu sinto ciúmes de um namorado ou namorada minha, e, portanto, ao me matar, tenho a esperança de que a outra pessoa perceberia a minha importância, esse não é um mal radical. Porque, afinal de contas, eu ainda tenho a esperança de que o meu desejo seja satisfeito. Eu tenho a esperança que, com a minha morte, aquele de mim que estava vivo antes do suicídio seria contemplado. Ou seja, receberia como prêmio pela minha própria morte a percepção do meu amor verdadeiro, de que ele também me ama e que, portanto, ele sentiria, ele perceberia esse sentimento só após a minha morte. Mas há uma outra cena também de suicídio que pode ser considerado um mal radical, ao meu ver, que é quando eu me mato não para causar a percepção de que eu era importante na vida de alguém, mas para tornar o outro culpado. Eu posso, por exemplo, me matar para incriminar alguém. Eu posso me matar para que a outra pessoa sinta-se terrivelmente mal. E eu não tenho a intenção de me promover com isso, de que ela perceba a minha verdadeira importância. Eu só quero que ela sofra. Quando eu faço isso, eu acredito que nós estamos próximos de um mal radical. Na visão kantiana, o mal radical é próprio dos demônios. Bom, o mal aristotélico, perdão, o mal radical vai dar origem a um termo bastante importante da Hannah Arendt, que provavelmente vocês conhecem, que é a banalização do mal. Na visão da Hannah Arendt, o mal radical vai ser banalizado
né? E quando a gente pega lá a banalização do mal, de fato, ela percebe o mal radical kantiano no comportamento da população alemã durante a Segunda Guerra Mundial contra os judeus. O Foucault vai dizer uma questão bem importante sobre esse regime, sobre o nazismo, que o nazismo é um regime que não só trata-se de um regime que sacrifica os outros, mas um regime também suicida. Porque, afinal de contas, suicida a própria população alemã. Mata o seu próprio povo. Portanto, ela vai pegar essa noção de mal radical e vai levar, exponenciar para a ideia da banalização do mal. A nossa incapacidade de perceber o mal, a nossa indiferença em relação ao mal. Né? Esse termo é bem importante, assim, porque quando a Hannah Arendt vai cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, para quem não sabe, Adolf Eichmann é o responsável pela distribuição dos judeus nos campos de concentração na Alemanha nazista e, portanto, responsável por centenas de milhares de mortes, responsável indireto por centenas de milhares de mortes. E, finalmente, quando ele foi preso, ele estava exilado na Argentina, ele vai ser julgado em Israel. Né? Quando ele vai ser julgado lá, Hannah Arendt vai cobrir o julgamento, perdão, ele vai ser julgado em Jerusalém. Perdão. Quando ele vai ser julgado, Hannah Arendt vai cobrir o julgamento dele, né? E aí ela vai analisar o que esse cara está falando, como ele está pensando e tal, colocando como principal elemento o fato de que ele não era um monstro, ele só era uma das engrenagens daquele modelo que tornava a todos incapazes de pensar, né? Que é o modelo totalitário. Então, a grande crítica da Hannah Arendt ao modelo totalitário é que ele impede que as pessoas pensem. E aí toda a filosofia da Hannah Arendt vai ser uma tentativa de resgatar a capacidade de pensar do sujeito, que de certo modo tem a ver com aquilo que o Kant escreveu em resposta à pergunta que é esclarecimento, não é mesmo? Que o esclarecimento é quando dotamos o indivíduo da capacidade de pensar por si mesmo, não depender de um mediador. Esse mediador pode ser um outro sujeito, um professor, por exemplo, mas pode ser o Estado. Quando o sujeito deixa de pensar porque há uma mediação do pensamento dele pelo Estado, isso é nefasto do ponto de vista da capacidade do sujeito de lidar consigo mesmo. Né? Bom, mas então, quando a Hannah Arendt está cobrindo o julgamento do Adolf Eichmann, há um problema. Né? O Eichmann, ele sempre que questionado sobre se ele matou mesmo alguém, ele diz: eu não matei ninguém e nem mandei matar ninguém. Ele só mandou para os campos de concentração. Ele não tem nenhuma ordem dele realmente escrita mandando matar determinadas pessoas. Não tem. Não tem nenhum relato de que ele tenha atirado e matado alguém. Mas ele participou das engrenagens do nazismo e talvez tenha sido uma peça central. Sem ele, boa parte do que aconteceu na Alemanha não poderia ter acontecido. E aí, num dos momentos do julgamento dele, isso para mim é absolutamente assustador quando eu releio, ele chega a citar o imperativo categórico do Kant, que nós estudamos nas aulas anteriores. O imperativo categórico do Kant, só para quem não lembra, age de maneira tal que o seu comportamento individual possa se tornar em uma vontade universal. Ora, significa basicamente age de uma forma que se todos agissem como você, o mundo seria melhor. Na visão do Adolf Eichmann, cumprir as ordens do Estado conduziria o mundo a ser melhor, porque ele se recusa a pensar na última instância. Ele se recusa a lidar com as consequências dos seus atos. E o resultado é quando ele abandona a sua própria faculdade de pensar para abraçar o modelo de pensamento estatal. Né? E por isso é importante citar na Arendt quando eu vou analisar o Kant.
né, porque essa fala do Adolf Eichmann demonstra muito bem o que é a banalização do mal, e ele está tirando essa banalização do mal de um texto kantiano, de uma lógica kantiana, do imperativo categórico. É como se a banalização do mal não percebesse o tremendo absurdo que seria dizer que se cumpríssemos sempre as ordens do Estado, mesmo quando esse Estado é assassino e suicida, o mundo se tornaria melhor. Bom, era isso que eu gostaria de falar. Era isso que eu gostaria de falar hoje para vocês. A aula ficou um pouquinho mais curta, mas a gente terminou finalmente o pensamento do Immanuel Kant. Certo? Um grande abraço, galera. Até mais. Juízo, boa sorte. Falou.